Oi, gente, eu sou Camila Caetano, cofundadora do Podtake, e eu estou aqui hoje para o nosso 21º Podtake. Eu sou uma mulher branca de 36 anos, eu estou aqui com um vestido vinho, um blazer cor cru, eu tenho cabelos um pouco dourados, um pouco abaixo do ombro, e estou aqui recebendo a nossa convidada. Nós vamos falar sobre maternar triplamente. Imagina, eu acho que é super importante ouvir, porque eu materno com uma e já acho um desafio. Então, imagina essa maternidade que a gente vai ouvir da Silviane Coutinho, como são os desafios e tudo que isso representa. Então fique aqui, compartilhe, siga e ouça, porque toda semana nós temos um novo podcast para vocês. Sil, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui. Eu quero que você se sinta à vontade, porque é um bate-papo. E muito bom, assim, Quando a gente ouve as mães, é sempre muito emocionante. Mas eu nunca ouvi mãe de três. Então, mas é a primeira vez que a gente vai ouvir, porque eu acho que você vai trazer uma múltipla, são múltiplos olhares, porque, né, nós somos indivíduos, então cada um único, mas todos filhos da Silviane. Então, você tem esse olhar para trazer para a gente. Então, seja bem-vinda, fique à vontade, se apresente e Obrigada. vamos começar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Silviane Coutinho. Eu estou hoje com 35 anos. Sou mãe de três princesas. A Cecília, que hoje está com 8 aninhos. Ela tem uma síndrome rara, síndrome da microduplicação, 22q11.2. E tenho as gêmeas, a Helena e a Manuela, que têm síndrome de Joubert e Senior Locken. Tem que descrever. Sim, pode se descrever. Eu sou uma mulher mediana, cabelos pretos, estou vestindo uma blusa branca, escrito mulher empoderada, forte e mãe atípica, calça jeans e de pele morena. Isso, perfeito. Muito, muito bem-vinda, Obrigada. novamente. E eu acho que esse tema, né, é até uma coisa que a gente... E maternar em dose tripla. Aí eu coloquei aqui, ó, amor, resiliência e inclusão na jornada de uma mãe ativa. E aí eu coloquei como primeira pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta zero, que é quem é a Silviane sem ser a mãe? Entende? Então eu queria que você contasse isso, porque antes da chegada deles tem você, né? Delas tem você. Verdade. Então conta um pouquinho de você, que aí a gente vai para a pergunta um, mas a mais importante é essa, é sobre você. Difícil falar da gente, É. né? Muito difícil, principalmente depois da maternidade e atípica. Recentemente eu fui em uma palestra e ela me perguntou justamente isso. Quem é a Silviane além da mãe? Não consegui responder. Não consegui responder. Eu lembro, né, da minha caminhada antes delas, claro. Solteira, passeava, não tinha aquela é, Aquela responsabilidade. responsabilidade de estar ali com as crianças. Eu cuido 100% integralmente delas. Aham. Então, assim, eu tinha realmente uma vida livre, leve e solta antes das Aham. crianças. Jogava vôlei, tinha as minhas amigas. Então, assim, basicamente a Silviane era essa. Eu Aham. não consigo lembrar de mais coisas antes das minhas filhas. Não É. consigo. Mas é engraçado, né? Enquanto você É, fala, eu tô aqui tentando também pensar. É a gente não difícil, né? consegue. Muda tudo. O filho Ontem alguém me perguntou assim, aí eu perguntei, meu professor de canoagem, e a gente lá na lagoa, eu falei, você tem filho? Ele falou, não. Ele falou, não sei como, mas não tem. Aí ele falou assim, mas é bom? Aí eu falei, eu vou te falar que é a coisa mais difícil do mundo, mas é a melhor, é indescritível, não dá para poder dizer o quanto um filho, o que ele te dá, o que acontece é que ele te dá, o que você dá para ele é impagável, é uma doação, sabe? Não tem assim, se a gente Exatamente. investe em filho, não, ninguém investe em filho, a gente doa.
E é doar, assim, sem querer nada. Eu não quero que a minha filha faça nada, ela não precisa fazer nada pra mim. Verdade. Eu só faço por ela porque. Então eu acho que é por isso que a gente tem um apagão, assim. Eu só Exato. faço. E eu sempre acho que estou fazendo pouco, Pouco. que eu estou escolhendo errado e estou impactando a vida dela, sabe? Mas Sim. eu acho que eu acho que esse apagão que dá na mente da gente, ele é meio natural. E aí eu tive um apagão. Você teve três, né? 3 Então, apagões. três apagões. Então, poder lembrar menos ainda, mas quando eu vi sua fotinha, eu falei com a Ale assim, falei, cara, um arrependimento que eu tenho na vida. Assim, e eu não sou uma pessoa de arrependimento, porque normalmente eu faço o que eu quero fazer. Então, sou uma pessoa perigosa. Mas eu não tive mais filhos. E eu tenho uma só. E eu acho que isso é uma. Se arrepende, eu arrependo disso, porque eu acho que é muito legal, né? E olha, é difícil. Então, fique em paz sobre isso. E aí, diante disso, quem são a Cecília, a Helena, a Manu, né? E quais são as condições? Você falou um pouquinho, mas eu queria que você desse um pouco de detalhe, assim, do que impacta bem, principalmente no dia a dia da família, assim, Sim. sobre cada uma delas, para que todo mundo que, né? Principalmente você tem um universo aqui muito raro, né? E esse universo muito raro, acho que tem gente em cada cantinho do mundo precisando de ouvir o que você vai falar. Então, a Cecília hoje está com 8 anos. Aham. A síndrome dela é síndrome da microduplicação 22q.11.2. Chama-se assim, né? Não tem uma pausazinha ali, um Aham. nome curto, de tão rara. E muitas das coisas que impactam hoje a vida dela, ela tem déficit intelectual, então ela tem muita dificuldade no aprendizado da escola, de compreensão dos sentimentos dela. Ela tem o equilíbrio também um pouco comprometido, de marcha, ela tem um pezinho um pouquinho tortinho. Então, todas essas questões impactam muito na vida dela, apesar da síndrome ser muito vasta em relações a órgãos, por exemplo, coração. Muitas das crianças que nascem com essa síndrome têm problemas cardíacos. A Cecília, graças a Deus, até o momento não apresentou nenhum problema. Problemas nos órgãos internos, rins, bexiga, que crescem mais do que o normal. Aham. Ela também, graças a Deus, até o momento não Nossa. apresentou. Então, assim, a síndrome ela é 880. O Aham. meu esposo, por exemplo, também tem a mesma síndrome e pouco impacto. Ele levou a vida dele, hoje ele está com 40 anos, Aham. levou uma vida normal. Foi Aham. descobrir recentemente, acho que 2 anos atrás, devido às nossas investigações das meninas. Então, hoje ele é um cara formado, viveu a vida dele normal, tirou carteira, fez a faculdade. Então, assim, nele, no caso, afetou muitas coisas comportamentais. A mãe dele contava pra gente que ele era criança atentada lá da escola, a Aham. professora chegava, né? O Bruno tá me atrapalhando, ele acaba as coisas dele muito rápido e vai atrapalhar as crianças. Então ele era o imperativo, o Aham. bagunceiro da Sim. sala. Só que antigamente, né, a gente não tinha esses É. diagnósticos tanto quanto hoje. Então ele passou aí pela vida, viveu uma vida normal Assim. e desenvolveu. Já a Cecília, ela tem muitos déficits, E né? quando que você. E como que foi a percepção de que havia algo de diferente? Quando a Cecília estava com 2 meses de idade, eu estava de licença maternidade. Aham. Só que essa empresa que eu trabalhava era uma empresa meio complicada e eu decidi sair desta Aham. empresa. E eu falei com a minha mãe, eu vou em busca de outro emprego, porque para mim não dá. E nessa época a Cecília estava desmamando. Eu não Uhum. conseguia amamentá-la muito tempo, ela amamentou 2 meses e pouquinho. E aí eu resolvi fazer essa mudança de emprego. E eu, em que você foi trabalhar? Eu fui ser atendente de apoio pedagógico, que são as pessoas que hoje Aham. trabalham com nossas crianças de inclusão. Sim. Vai a Silviane. Só que no primeiro momento, eu fiquei em uma sala de berçário, ajudando no geral. Eu não fiquei com uma criança específica. Aham. Então, eu fui um atendente de sala. Aham. E ali, querendo ou não, eu comparava as crianças que estavam ali com a Cecília. Sim. Mas, gente, mas a Cecília ainda não faz isso. Cecília não faz aquilo. Por que essa faz? A maioria faz e ela não faz. Sim. E aí eu vinha, pediatra. Isso. Calma. Ela tem o É. tempo dela. Tenho pavor dessa frase hoje em dia. Sim, Muito imagino. pavor. E aí foi desenrolando, e os marcos de desenvolvimento dela sempre atrasados.
sempre atrasado. Cecília demorou para sentar, Cecília demorou para rolar, a Cecília não engatinhou, ela ficava de pé, ela segurava em todos os móveis para andar, mas quando você tentava fazer com que ela andasse ou segurasse na mãozinha dela para ela andar, ela chorava, gritava, berrava. A gente ficava sem entender o porquê daquilo ali. E aí, quando ela fez 1 ano e 5 meses, eu falei com o pediatra que a acompanhava: se você não me der um caminhamento para que eu procure o porquê que ela não está desenvolvendo, eu vou na ouvidoria. E aí, nesse momento, não sei se ele ficou com medo ou algo do tipo, ele me deu esses encaminhamentos e Aham. nunca mais eu voltei a esse Ah, pediatra. imagino. Eu fiquei com muita raiva, para te dizer a verdade. Aham. E nesse meio tempo, eu já estava grávida das gêmeas. Porque quando a Cecília fez 1 aninho, eu engravidei das Aham. gêmeas. E aí nós fomos em busca, fomos no neurologista, chegamos lá. Ela fez todos os exames pertinentes da Cecília neurológico. Silviane, nada. Mas perceptível que ela tem todos os Uhum. marcos em atraso. Tem alguma coisa. Vamos fazer o seguinte: vou te encaminhar para a genética médica. É isso. Aham. Porque quando a gente chega nesse universo, né, É, a gente. tudo novo. Ah, o que que é isso? Não, você vai lá, ele vai, né, te pedir alguns exames para a gente ver se tem alguma síndrome, alguma coisa. Eu, o quê? Aí já vem o primeiro baque, né? Você fala síndrome, aí você começa a pesquisar, síndrome o que será? Aí você joga lá, né, no senhor Aham. Google, atrás disso, atrás daquilo, aí você vê aqueles Isso. prognósticos Isso. maravilhosos, sem nem saber o que é, e vamos na fé. Fomos lá, graças a Deus encontramos um profissional, assim, sensacional. Nós fizemos todos os exames da Cecília, e dentro de, creio que foi 4 meses, entre 1 ano ali, mais ou menos, a gente já Aham. tinha um diagnóstico de 2 anos e 3 meses. Eu tive o diagnóstico da síndrome dela, pelos exames genéticos. Nós fizemos a Way, a Y, não sei falar inglês. É um exame que fazemos, o CGH, a Way, a Y, alguma coisa assim. Eu não sei. Escreve A-R-R-A-Y. A Way, Não a sei. Y. Alright. É, algo Alright. assim. É, eu acho. Eu E acho. aí foi esse, né, que nós tivemos o diagnóstico da Cecília. E aí eu já estava grávida das gêmeas e a gente já fica meio receoso. Naquele momento, por É, mais que eu e saiba, grávida ainda, a gente fica tão sensível, né? por mais que eu já sabia que tinha algo ali, aí o buraco fez assim. Vá. É, porque eu fico Você pensando disse, sobre a genética, principalmente quando você pensa da questão genética e você grávida, aí você pensa assim, qual que é a distribuição disso nesse novo contexto que eu tô gerando aqui, né? E aí, porque o que a gente quer enquanto mãe, né? Se é de fato que os nossos filhos, eles possam ter qualidade de vida. Então não importa como eles vão vir, qual é o desafio que vai ter, tá certo, a gente está pronto para eles. Mas o que a gente quer é que tenha algo pra gente entregar, né? é verdade. E nesse momento que o chão se abriu, a gente ficou realmente, né, muito chateado, óbvio. Aham. E aí já começamos as intervenções com a Cecília ali, desde E pequenininha. quais eram as intervenções? Fonoaudiólogo, terapia Aham. ocupacional, fisioterapia, musicoterapia também ela fazia já na Aham. época. Aí agora, depois de grande, ela está fazendo ecoterapia, principalmente por causa da marcha dela, Aham. que é muito prejudicada. A físio ela ainda faz também, fono ela ainda faz, TO ela ainda É uma faz. rotina de É, terapias, né? a gente fica a semana inteira na Aham. rua, literalmente. Literalmente na semana é na rua. E aí, uma dúvida até. Na época da pandemia, você teve impacto é, com as terapias? Porque é tão importante, né? Como que foi isso? Foi justamente na pandemia que nós descobrimos o diagnóstico. Se eu não me engano, foi 2020, outubro de 2020 ou Aham. 2021. Então, eu lembro que Tava elas nesse começaram. turbilhão, né? Eu lembro que elas começaram logo na escola. Ela começou logo na escola, né? Para desenvolver em Aham. 15 dias. Ela estudou e parou. E aí veio a pandemia. A clínica, eu lembro que na época fechou, não podia, né, ter os contatos, Uhum. aí ficou pausada, aí ela ficou mais introspectiva ainda dentro de casa com Sim. a gente, porque estava novo, a gente não sabia o que fazer, como fazer. Por mais Aham. que a gente buscasse ali na internet, mas ficava ali dentro de casa. Aí só depois que veio realmente, né, a volta da pandemia, é
que ela deu uma deslanchada E aí, muito na volta boa. da pandemia, já chegaram, as As gêmeas gêmeas já estavam já aí. estavam. As gêmeas. E aí, como é que foi nessa virada da chegada das gêmeas e o seu entendimento desse processo? Porque você também já tinha uma maturidade ali de Sim. conhecimento, né? Gigantesca. Foi ficar realmente de olho nos marcos de desenvolvimento. Falei, Aham. vamos observar essas duas aqui para vermos o que vai dar. E aí, graças a Deus, as gêmeas, por incrível que pareça, elas tiveram todos os marcos de desenvolvimento, os marcos legais. Quando chegou com 1 aninho, elas quase não babuceavam. Era só o que me incomodava. Aham. E aí eu falei com o meu esposo, falei, elas não falam, não babuciam muito. Aí ele falou, não, fica tranquila, você deve estar cismada por conta do diagnóstico da Cecília. Mas ali no meu coração eu falei, não, eu acho que tem alguma coisa aqui ali. Vamos lá no geneticista, eu não vou nem na neurologista direto, vou lá no geneticista de uma vez. Não, Silviane, você tá ficando doida, calma, vamos esperar. Eu falei, não vou esperar mais não. Porque se tiver alguma coisa, a gente tem que começar desde já. Isso. Quanto antes sempre Quanto o antes, ideal. melhor. Cheguei lá com a Cecília, que ainda era uma bebê, Aham. e com as gêmeas. Ele, uai, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, trouxe as gêmeas pra você ver. Ele, eu não acredito. Eu falei, pode acreditar. Ele, mas o que tá acontecendo? Aí eu expliquei. Ele falou, não, Silviane, não. Isso agora é coisa da sua cabeça. Vamos com calma. Vamos esperar mais um pouco. Taranã. Eu falei, não, eu não quero esperar. O plano tá aí, as coisas estão todas aí. Vamos fazer os exames das gêmeas. Não, não é assim. Eu falei, entra com o diagnóstico da Cecília, coloca aí que ela está com alguns atrasos e vamos fazer. Aí ele falou, nossa senhora, vamos fazer o seguinte, eu sou sempre muito assim desesperado, eu Não tem como converso fazer. e Eu super entendo. eu fico no pé mesmo para saber o que Claro. é. E aí ele falou comigo assim, então vamos fazer o seguinte, para te deixar tranquila, vou pedir os exames. Pode ser assim? Falei, pode. É o que eu quero. Aí fomos lá, porque primeiro tem uma bateria de exame que faz antes. Primeiro você tem que fazer um, para o plano autorizar o próximo e assim consecutivamente. Aham. E aí isso já vai quase 1 ano. Que é o primeiro, se eu não me engano, você espera 45 dias, aí o terceiro, o segundo, você já espera mais uns 3 meses. E aí nessa espera aí, de 45 dias mais os de 3 meses, que foi o Huawei, o Hawaii, Aham. daí as gêmeas. Síndrome de Joubert, né? E Aham. síndrome de Senior-Locke. Eu falei com ele, tá vendo? Quando eu levei o resultado lá, ele quase caiu pra trás, o cabelinho dele. Nossa. Ele falou, não, eu não acredito. Eu falei, tá vendo? Meu coração não engana, não. Aí, não, mas calma, vamos lá. E aí começa a rotina toda com as gêmeas também. E qual que é a diferença, assim, das patologias aí? Então, a síndrome de Joubert, por exemplo, ela ataca uma área específica do cérebro. Aham. Aí fomos fazer ressonância para ver o cérebro das gêmeas. Graças a Deus também não tinha comprometimento cerebral ali naquele momento. Aham. Né? A gente até faz de ano em ano para fazer esse acompanhamento. Mas a princípio não tinha nada. E ele também tem muitas questões renais. Igual quando eu enviei elas para a escola, eu tive muita essa dificuldade, porque elas bebem muita água, mas é numa proporção assim, bem grande, Aham. e urinam na mesma proporção. Então, às vezes, quem não conhece acha que as crianças estão ali sacaneando a pessoa. Tipo, não, você tá querendo ir no banheiro de novo? Você tá querendo passear? Aham. E não, então, assim, todo um processo que a gente construiu também na escola em relação. Como elas são gêmeas univitelinas, é a mesma. Então, assim, não tem para onde correr. As duas têm na mesma proporção, iguais. Só que os sintomas ali, por exemplo, a Manuela, que é a minha segunda. Não, ela é a primeira gêmea. Ah, meu Deus, a mãe. Manuela é minha primeira gêmea. Ela é um pouco mais, assim, ativa, mais esperta para questões de escola. Aham. Só que elas também são muito afetadas na questão cognitiva, de aprendizado na escola. Aham. Elas são muito baixinhas, cabelinho mais ralinho. Aham. Então, tudo isso, É né, uma característica é uma da característica. síndrome. Isso. Você vê elas assim, igual, por exemplo, a gente tem os passos tudo direitinho, mas dentro do ônibus a gente passa direto. Todo mundo acha que elas têm ali 3, 4 anos, que elas são baixinhas, magrinhas, Aham. espivitadinhas, e passa batido, porque é uma característica delas, mas elas já estão com 6 aninhos. Ah. Então, é uma também característica.
E a senior walking afeta a retina, e aí a gente faz acompanhamento anual das meninas. A Helena hoje usa óculos, mas por causa de um estrabismo que ela tem no olhinho esquerdo, não tem relação com a síndrome. E aí fazemos os acompanhamentos também, né, para prevenir. Se pode afetar futuramente, principalmente as questões renais delas. Então a gente faz esse acompanhamento com todos os profissionais que vocês imaginarem, né, para ir realmente acompanhando elas. Caso houver alguma intercorrência, a gente já entrar com o que precisar. Com certeza. Mas elas fazem também todas as terapias: fono, TO, psicólogo, fisioterapia, fazem tudo. Que são as intervenções que elas precisam, né? Que afetam muito essas questões neurológicas de aprendizado, cognitivo. Agora elas fizeram 6 anos. O ano que vem a gente já pode fazer aquela avaliação neuropsicológica, né? Pra gente fazer outros diagnósticos, caso tenham. O da Cecília eu já fiz, mas as gêmeas ainda tem que esperar mais um aninho pra gente ver como é que vai acontecer. Eu acho que é interessante, né? Porque e olha que as gêmeas, né, univitelinas, e como que cada um é único, né? Isso, São univitelinas, mas com características distintas ali, e até a forma de possivelmente, né, de expressar tudo que sente ali, porque eu acho que também tem esse detalhe, né? Que vai para a escola e tem que fazer esse processo de inclusão, a percepção sobre essa inclusão, como que isso, e a percepção para elas, né? Porque a gente entrega a criança na escola e a gente vai embora, né? E ela fica naquele meio social. E aí a criança aprender dentro da realidade cognitiva dela, a fazer esses filtros, porque eu acho que é isso, né? Eu acho que esse social da escola é mais para isso, para que e às vezes pode ser doloroso, né? Muito. E para a Cecília hoje ela já deve te entregar mais informação, né? Talvez as meninas nem tanto, eu não sei porque menina é mais de trazer, né, as emoções. Eu tenho essa percepção. Mas a Cecília te traz essas questões. Como que é esse processo de inclusão na sua visão hoje do que você vive? Então, a Cecília é a minha criança mais comprometida. Ela tem apraxia da fala, ela tem muitas dificuldades realmente ali na fala. As gêmeas falam mais do que ela. E agora, eu até fiz uma retenção dela agora, que ela estava ano passado no primeiro ano, e eu reti ela novamente no primeiro ano. Achei que seria mais viável para ela. Por quê? Porque realmente ela não consegue aprender ali no mesmo tempo do que as outras crianças. Sim. Ela tem muita dificuldade. Ela tem um DI moderado, então é muito difícil para ela. Essas coisas da emoção ela ainda não consegue compreender. O dia mesmo que nós fomos na neuro, eu chorei lá e ela rindo, alegre, feliz. Ela ainda não tem essa compreensão, sabe, dos sentimentos. Então é difícil para a gente também de compreender ela em algumas fases que ela passa. E ela também compreender a gente. Isso. É que isso que eu acho que é o mais desafiador, assim, porque ela ali, enquanto o indivíduo, Cecília, que está ali, que também está aprendendo sobre o mundo, né, e o papel da escola é justamente esse, né? Sim. E aí, só que eu acho que a escola ainda passa por muitos desafios para isso, né? E se é difícil para a gente, é difícil para eles. E esse meio termo, assim como você falou, ela ainda não consegue trazer isso, e a emoção para ela ainda é um aprendizado. Mas possivelmente, né, terapia ocupacional, todo esse é essa função, né? É um processo. Agora, recente, quando fomos na neuro, ela teve algumas questões na escola, de até agredir uma profissional, né, da escola. Ela nunca tinha feito isso, então eu fiquei muito chateada mesmo, porque eu já estive do outro lado, né, também querendo ou não, era uma profissional da educação, e infelizmente ninguém gosta de apanhar, ninguém está ali para isso, né, o emocional ali dos profissionais, eu sei o quanto é difícil para eles. Para mim, imagino para eles que tem ali, muitas das vezes, 25, 30 crianças em uma sala de aula. Então, esse foi o ponto-chave para mim. Eu fui na neuro novamente, nós fizemos uma busca ali, ela fez algumas prescrições para a escola. A escola me ajuda muito, principalmente a da Cecília, né, que já é fundamental, que é totalmente diferente de uma educação infantil.
Eu senti muito e creio que né, a Cecília Eu também acho que nessas dificuldades. todas, é uma coisa que todas as mães falam, sabe? É muito diferente. Que é que rompe ali e que como o processo, a maior parte das mães que eu já li e conversei, ela sempre tem a experiência da MEI, da UMEI, né? E Sim, aí que elas falam assim, maravilhoso, e o processo da inclusão assim funciona, mas quando parte para o fundamental, é doído. é. E que É você muito sentiu doído. nessa virada? Então, nessa transição, o que que acontece? Eu sou uma mãe muito presente. Mas é ótimo, né? É Em tudo ótimo. das meninas, em tudo. Tanto nas terapias, quanto na escola. Então, a gente já chegou, já fez uma reunião, já conversamos. Isso no ano passado, né? Que a Cecília ingressou no Fundamental. E ela foi caminhando, foi caminhando, foi caminhando. Teve muitas dificuldades, muitas dificuldades. Não vou comentar, mas Fica à assim, vontade. ela teve muitas dificuldades na sala que ela estava o ano passado, né? Nos Aham. profissionais que a acompanharam no ano passado. Lá em Betim, o que que acontece? Lá em Betim tem um centro chamado CRAI, Uhum. Centro de Referência das Pessoas com Deficiência. Uhum. E eles acolhem todas as crianças que estão no ambiente municipal do nosso Sim. município de Betim. E aí essas crianças vão para lá, tem o AEE, né, que é Uhum. importante para eles, e lá também eles têm oficinas, que trabalham biblioteca, contação de história, psicomotricidade, tem robótica, tem xadrez, tem várias oficinas para Aham. desenvolver ali as habilidades das crianças, que muitas têm dificuldades de interação. E eles também têm a área da saúde, só que a área da saúde lá é mais restrita, que a criança, para ingressar nesse processo lá, ela tem que estar zero acompanhada, né? Por exemplo, uma mãe que não tem um plano de saúde, realmente não Sei. tem condição e o SUS demora, a gente sabe. E aí eles ingressam essas crianças lá. E a gente, por exemplo, né, que às vezes tem um plano de saúde, consegue colocar criança, elas não são atendidas nesta área da saúde. Aham. Mas nas outras oficinas, as nossas crianças são inclusas em todos e faz o AE. E quando a Cecília foi para o fundamental, o AE fica dentro da escola. Então, assim, se eu quisesse que a Cecília continuasse nas oficinas, poderia. Só que a Cecília também tem todas as outras demandas dela fora do CRAE, que são as terapias, então ia bater horário. Aham. As oficinas para Cecília eu preferi não continuar, mas hoje dentro do CRAE ela faz a fisioterapia e faz a ecoterapia, Ah, que que foi ótimo. uma discrepância Ecoterapia de é incrível. desenvolvimento que nós vimos na Cecília, assim, É incrível. enorme. É incrível. Cerca de. A Cecília, por exemplo, tinha um pavor de animal. Se ela, a gente está aqui, ela vê um animal lá na esquina, ela já começa. Cachorro, cachorro já começa a subir na gente, ela tem Aham. pavor. É medo, né? Eu falo que é Aham. pavor. Aí conversei isso com a menina da ecoterapia quando ela ingressou. E ela falou, Silviane, calma. Pode ser que ela leve 2 meses, 3 meses, 6 meses. Já fiquei com criança aqui que demorou um ano para fazer a montaria e desenvolvermos. Eu falei, não, tô tranquila, porque eu sei desse medo dela. Pois com um mês a Cecília montou. Que E gracinha! Eu sou apaixonada com ecoterapia, apaixonada. o desenvolvimento dela foi assim, Que legal. eu não sei te explicar, sabe? A Aham. marcha dela melhorou, a É. comunicação dela começou a melhorar. Então, assim, aí eu falei que se eu pudesse fazer ecoterapia todos os dias com a Cecília. Não, eu acho. Todos os dias. Eu fiz ecoterapia muito tempo da minha vida, muito tempo mesmo. Eu sou apaixonada. E a gente recebeu uma patrocinadora nossa eles têm um centro de ecoterapia, e ela falava assim: Nossa, você tem que voltar, porque na hora que você fala, seu olho brilha. Fala, é porque realmente é incrível. Exatamente. Só quem vive sabe o quanto que é legal. Importante. É muito importante, é muito Muito bacana. importante. Cecília desenvolveu muito, muito Que mesmo. legal. E aí, nesse processo, né, da escola, eles são juntos, CRAE Aham. e escola. E a professora hoje da Cecília, dentro da escola da Sala Recurso, é uma profissional encantadora. Ela também tem esse brilho no olhar, ela Aham. ama o que ela faz. Ai, que ótimo. E a Cecília desenvolve muito bem dentro da sala recurso. Hoje a professora também, a gente chama a professora referência, né, da sala da Aham. Cecília, é uma neuropsicopedagoga, Ai, que então o ótimo. acolhimento tá Sem diferente, dúvida. a percepção que ela tem é diferente, então o acolhimento dela está sendo diferente com a Cecília, Aham. as adaptações,
as crises que a Cecília tem, ela tá sabendo ali moldar. Então, assim, este ano a Cecília está caminhando melhor. Aham. Está caminhando melhor. Ela está cercada ali de profissionais que realmente estão abraçando, acolhendo ela. Sempre que a escola também precisa, eu estou indo lá. Olha, vamos ver isso aqui, não está legal? O que podemos fazer? Sim. Olha, eu tô com essa demanda aqui. A Cecília está fazendo isso, está fazendo aquilo. E aí, o que a gente pode fazer? Então, a escola, eu e a escola, nós somos muito parceiras. Isso é ótimo. E eu falo com ela, vocês podem até me achar chata, mas tudo que vocês precisar e eu precisar, eu vou vir aqui. É claro. Eu vou vir aqui, eu vou bater na porta, nós vamos sentar e vamos fazer o melhor para ela e para vocês. É. Eu acho que a gente tem que ser um conjunto, porque ninguém sozinho Não tem consegue. jeito. Não, e a escola precisa da família, né? Porque, sem dúvida, essa demanda de que a escola, o processo educacional e de inclusão que a escola tem que fazer nunca vai ser vamos colocar os 80% que pode ser, se a família não estiver ali bem próximo, né? Porque Sim, ninguém conhece a Cecília melhor do que você. exato. Então, precisa dessa troca. E que bom que a escola é aberta e Sim, recebe isso, né? sim, Eu acho que, eles e são. talvez, assim, eu acho também que essa questão de estar no município menor, eu acho que é melhor. Porque quando a gente ouve muito de grandes centros, Uhum. eu percebo maiores dificuldades. E quando eu vejo em cidades, mesmo que da região metropolitana, que são grandes, mas que conseguem ainda manter uma proximidade, tem um número menor de alunos, né? Eu não sei, Exato. eu tenho essa sensação. Pois é, e aí acho que a gente falou bastante coisa de um pouco de tudo, mas uma coisa que eu queria trazer aqui, né, hoje, né, pegando assim, né, de todos esses anos e todo esse aprendizado, né, quais são as adaptações, né, que foram necessárias na vida de vocês, né? E eu acho que tem aí também, né, a gente está falando muito das meninas de você, mas tem aí também o seu marido, que é o pai das crianças, então tem uma adaptação da família, né? Então, eu acho que é legal compartilhar um pouco de como que é isso, porque até quem ouve entende que tem as alegrias e os desafios, né? Mas que Sim. é a vida como ela é. Então, se você puder compartilhar com a gente um pouquinho dessa adaptação, para que ali o dia que eu recebi uma terapeuta ocupacional aqui, eu pensei que tinha que ter terapia ocupacional familiar, porque eu fiquei pensando sobre isso, porque é difícil, depois que Sim. você está no universo atípico, entender o seu papel ali. Né? E eu acho que muitas vezes, né, a gente fala assim, às vezes, dos pais, das dificuldades deles, mas eu falo porque ele fica perdido ali, né? Ele já naturalmente, ele já tem uma tendência, eles têm uma tendência a não entender o que fazer. E no universo atípico ainda mais. E aí é a família num todo que tem que se reestruturar para poder seguir ali. Então, se você puder compartilhar com a gente como que é essa adaptação, que já está mais que adaptada, mas que eu imagino que, como as crianças elas vão mudando, então eu Sim. imagino que diariamente você também tem que ter esse jogo de cintura, né? De readaptar para que a família consiga seguir ali com a maior paz possível. Exatamente, igual, né? Nós trabalhávamos, o Aham. primeiro passo ali é o trabalho. Então, primeiro, eu abdiquei do meu trabalho para cuidar. Naquele momento, então, a princípio, era mais da Cecília, e Uhum. lógico que as gêmeas, né, estavam pequenas. Então, eu abri mão do meu trabalho, isso me chateou muito, porque eu trabalho desde novinha, desde jovem aprendiz, sabe? Aham. Então, aquilo me matou por dentro. Aham. Foi uma facada Imagino. quando eu percebi ali aqueles 3 diagnósticos e eu falei, e agora? Aquele tanto de terapia todos os dias, de tarde, de manhã, e um tem um horário de manhã, mas o outro tem um horário na tarde. E a escola, e quem vai levar? Quem vai buscar? Quem vai fazer isso tudo? E se eu pagar? Não, mas aí se eu pagar, vai meu salário. Então. Aí a gente falou, e agora? Aí meu esposo falou, fica, eu vou dar meu jeito. E aí ele continuou trabalhando. Aí veio a demanda das gêmeas. Aí, por exemplo, eu tinha que estar com a Cecília em um local, mas as gêmeas tinham outra terapia no outro local, meia hora de diferença. Aí eu falei com o Bruno, e agora? Ele falou, mas a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Sim.
E ficamos pensando, já estava começando a ficar apertado, porque eu era uma só. Aham. A minha mãe, né, ela tem a vida dela também, não conseguia Sim, parar 100% para me ajudar, ela me ajudou muito no início, mas chegou um certo ponto que ela infelizmente não conseguiu. sim. Minha sogra mora aqui em Belo Horizonte, então ela também tem a vida dela e não consegue me Uhum. ajudar nessa proporção que eu precisava, né? Sim. De que era estar lá comigo, em Betim, fazendo essas junções comigo. Vai para um lado você que eu vou para o outro com a outra. Aham. E aí nós decidimos, então, os dois parar. Aí nós falamos, e agora? Não tenho vergonha de falar, hoje nós recebemos o benefício das meninas, Aham. que é o que nos sustenta hoje. Sim. Porque pagar um plano de saúde é caro, Sim. porque infelizmente hoje em dia não dá pra gente esperar o SUS. A neurologista do SUS das meninas saiu agora, depois de quase 4 anos em espera. Aí eu fico pensando, se eu esperasse esses 4 anos e não fizesse nada do que eu fiz com elas hoje, será Imagina. que elas estariam falando? Será que a Cecília Possivelmente estaria não. andando? Possivelmente não. Será? Então, assim, a gente tem que Tem que rebolar movimentar, né? mesmo para Tem. fazer o melhor para elas. Então, Sim. essa foi a nossa opção, né? Hoje em Sim. dia, a gente vive no benefício delas, Aham. que é o que nos mantém ali Sim. hoje em dia. Então, essa foi as adaptações que fizemos na nossa vida, de abrir mão dos nossos trabalhos, da nossa carreira. O Aham. Bruno é contador de formação, eu sou engenheira química. Então, assim, É, abrimos mão realmente das nossas vidas para cuidar do nosso bem maior, que hoje são as nossas filhas. hoje, outra coisa que eu falei hoje mais cedo também, né? É a herança. A herança, assim, é uma herança de Deus, né? E Ele manda pra gente e a gente só tem que cuidar, né? E aí eu acho que, vocês, assim, né, na minha humilde opinião, vocês fizeram o que tem que ser feito, sabe? Sabe aquela frase de filme americano que eles falam assim, é, é muito bem. Aí eles falam assim, não, eu fiz o que eu tinha que fazer. Então eu acho que é isso, né? Você tá literalmente, você e o Bruno estão fazendo o que tem que ser feito, né? E se você parar para poder pensar, nada é impagável, porque tantos países desenvolvidos, quem sabe um dia a gente, enquanto Brasil, vai ter isso, né? Mas países desenvolvidos, vocês seriam remunerados, literalmente, né? Não seria um benefício, a gente tem que voltar, seriam remunerados. Por quê? Porque é um bem para a sociedade, vocês estão cuidando de pessoas que precisam mais de vocês nesse momento e que nesse momento, se vocês não fizerem, ninguém vai fazer isso por elas e ninguém vai preparar elas para o futuro e vocês têm que fazer. Então, assim, parabéns. Vocês estão fazendo o que tem que ser feito mesmo e o que eu sempre penso, né? E que Deus nos abençoe, que tudo possa encaminhar e que no futuro seja tudo mais fácil, né? Sim. É isso que eu acho. E que bom, assim, eu fico pensando que hoje, e bom que vocês escolheram, eu nem sei se é escolha, né? Porque hoje também falamos sobre isso, que às vezes a gente escolhe e às vezes as coisas escolhem a gente, né? Exato. Então, estar em Betim, eu acho que talvez seja uma coisa muito boa. Era o lugar onde vocês de fato deveriam estar mesmo, Sim. porque, assim, de novo, o centro menor é mais fácil de ser acolhido, ainda mais com as três. Mas, então, aí seguindo exatamente isso aqui, eu vou pular uma pergunta que depois dessa daqui eu vou voltar nessa. Ai, É, e aí, de tudo aí que você me falou, tem algum momento, assim, marcante, né, dessa jornada com as meninas e até de vocês enquanto família, né, que você possa compartilhar com a gente, até para que as outras famílias que vivem desafios parecidos, elas consigam, né, aprender aí com a jornada de vocês, um desafio que vocês superaram, que você falou assim, não achei que ia dar certo, sabe? Que isso eu acho que acontece na vida de todo mundo, né? Mas se você puder compartilhar com a gente, eu acho que vai ser muito bom que as mães te ouçam. então, o maior desafio que a gente tem realmente é ver as meninas desenvolver. Aham, Fazer por elas para que elas vá aham, desenvolver a vida delas, fazer pelo sim, menos as coisas básicas diárias de vida. sim, E aí às vezes a gente para, né? Tem os altos e baixos, principalmente a Cecília. Então, às vezes ela tá subindo a montanha russa, tá lindo, tá maravilhoso, de repente, é uma em queda livre. Então, assim, pequenas conquistas mesmo que elas uhum, têm, a gente fala, nossa,
A gente achou que ela não ia fazer. Olha, olha aí, Bruno, olha ali o que ela tá fazendo. Olha ali ela cantando. Olha ali, ela tem muita boa memória visual. Aham, fotográfico. Isso. Então, às Aham, vezes, a gente tá passando no local, ela fala, olha a loja do vovô. Como é que ela sabe que ali é a loja do aham, vovô? Então, assim, elas estão caminhando. Então, sim. nosso maior presente mesmo é ver elas caminharem, que a gente tá vendo que tá dando certo. Teve uma época da vida das meninas que elas faziam terapia na PAI, no SUS, no Plano e no CRAEI. Eu fiquei louca. Imagina. Aí meu esposo tá assim, Silviane, mas você não acha que tá demais, né? Vou sobrecarregando as meninas. Eu falei, não, vai dar certo. Calma. Eu ainda tô dando conta. Vamos que vai dar certo. E aí eu acho que a gente permaneceu assim por uns 6 meses. E aí realmente o baque veio. Eu falei, agora não dá mais, Bruno. Vamos tirar desse local, vamos manter só nesse, pra gente continuar fluindo. Passou alguns meses, eu colhi os resultados. Aham. Aí as meninas deram um boom de desenvolvimento, começaram a falar dali, andar de cá, correr, fazer os rabiscos dela. Eu falei, tá vendo? O esforço valeu a pena. Então, o que eu deixo para, né, todas as famílias é que o esforço vale a pena. A gente Vale. realmente vê ali as crianças desenvolver, por mais que não seja no tempo que a gente quer, que a gente tem muito de. Eu, principalmente. Todo mundo, viu? Falo, nossa, eu queria que ela estivesse fazendo aquilo ali. Mas não, ela vai ali e monta um brinquedinho que ela não conseguia. Ai, linda, agora ela conseguiu. Cecília às vezes fala com a gente, é abelha. É picola, que ela fala. Aham. E igreja. Ó de óculos. Uva. Pronto, olha que Alegria. lindo. Ela pelo menos está Aham. conseguindo, aos pouquinhos ela está desenvolvendo. Manuela, quando vê a primeira letrinha do nome dela, ela reconhece. Aí, Então, assim, são é pequenas isso. coisas pra gente É, que para uma outra família fala, ai, não. Mas nossa, não, muito. a gente é demais, É, demais, demais, demais. Então é isso, né? também Porque os acho. pequenos avanços É, dele são enormes pra são gente e vale a enormes. pena. Então, bora pra terapia, bora sacrificar uma coisa ali e É, outra ali, porque vale a e eu acho que vale esse recado, reforçando assim, que terapia é uma coisa muito cansativa. pena. E às vezes parece que é pequena, né? Eu fiz fisioterapia desde quando eu nasci. E hoje, por acaso, também, uma fisioterapeuta minha, desde pequena, me mandou uma mensagem hoje e tal. E aí falei, gente, a fisioterapia é isso, é aquele negócio chato. Chato. E aí que você faz uma vez, você faz duas vezes, e você fala, meu Deus, não tem emoção nisso. E aí não Sempre a vai, mesma isso vai coisa. sair do lugar, isso vai sair do lugar. Né? E na hora que eu mandei a mensagem para minha fisioterapeuta, eu falei, você, olha quem tá me mandando mensagem, aquela que minha perna não dobrava e agora ela dobra completamente. Oi, tudo bem? Então quer dizer, muito isso, porque Sim. é um trabalho de formiguinha, né? E que você vai, então, e aí, e a fisioterapia muitas vezes você vai ver no físico, né? A terapia ocupacional você vai ver na atitude, Isso. a psicologia você vai ver na emoção. Então, assim, é cada uma no seu lugar ali, mas elas todas são muito importantes. Então, essa persistência eu acho que é super importante para que não desista, porque é Não. no pequenininho mesmo, assim, olha, eis aqui uma pessoa com 36 anos de experiência em fisioterapia, mas não é fisioterapeuta, é só paciente. Então, eu acho que é isso, assim, eu fiz muita, muita mesmo, e eu acho que eu jamais teria a qualidade que eu tenho hoje, de marcha, de tudo isso, terapia ocupacional, foi, assim, terapia ocupacional não foi a ecoterapia eu Sim. fiz muito, Nossa, ecoterapia é vida. muito, 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 muito. Eu fiz terapia ocupacional, mas muito pouquinho, eu fiz no Baleia ainda, e era muito recente, porque terapia ocupacional é um curso novo, na minha época, né, gente? Na minha época ele era novo, agora eu já tenho uma certa experiência, então era novo, e eu fiz bem pouquinho, mas hoje eu acho que deve ser super importante para as crianças no meu universo. Eu acho que todas as terapias, dentro do que a criança necessita, né, não deve perder, porque é o que você falou, cada coisinha é muito importante nesse universo diverso que a gente vive. E aí Exato. agora eu volto na pergunta de cima, que o que que você aprendeu sobre você mesma nessa caminhada? A descoberta da Sil, diante de tudo Nossa. que tem vivido. Eu não sabia que eu era forte dessa maneira.
Eu não sabia que eu era uma leoa pelas minhas filhas. Eu não sabia que eu era tão persistente também por elas. Eu acho que esse é um conjunto que temos que ter. É, Quando a gente chega nessa fase, né, da família atípica, você tem que ser forte, porque fácil não é. não. Você tem que ser persistente, Uhum. porque você tem que bater ali uma vez na perna, você tem que bater duas, 10 se precisar, porque muitas das coisas realmente você consegue ali na persistência, indo atrás, buscando, Sim. correndo atrás, e bate na porta de um, bate na porta do outro. Eu sou essa pessoa. E perseverança, que vai dar tudo certo mesmo. Então, assim, acho que é um conjunto. Isso, como se minhas blusas, né? É, Mulher empoderada, forte, mulher atípica. Então, a força que eu tenho hoje, eu não sabia que existia isso dentro de mim. Quando eu estava ali solteira, né? Não era casada, tinha minha vidinha. Nunca imaginei de ser tão forte por passar, né, por todas essas experiências que eu passei. Entre o diagnóstico da Cecília e o diagnóstico da Helena e da Manuela, eu descobri também um tumor nesse meio termo aí da vida. Então eu perguntava, Deus, o que você quer de mim, pelo amor de Deus? Não tô entendendo o que você quer. E como você lidou com isso tudo? Então, quando eu descobri esse diagnóstico, a primeira coisa, quem estava comigo na sala, até minha cunhada, que ela também trabalha na área de oncologia, ela foi comigo nessa consulta, eu falei com ela, primeira coisa, eu falei, você cuida das minhas filhas? Que a primeira coisa que a gente pensa é que vai morrer. Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente, Acho que você... como mãe a gente sempre pensa isso, né? A gente sempre fala assim, olha, e se qualquer coisa tá aqui. E aí, né, tive ali todas as explicações, o que tinha que fazer, o que tinha que não fazer. Lógico que na minha cabeça eu só pensava que eu ia morrer, mas eu falei com ele, tá bom, o que é que eu tenho que fazer? Vamos fazer o que eu tenho que fazer, porque eu tenho 3 filhos para criar. E na minha cabeça eu ficava pensando, quem vai cuidar das minhas filhas? Quem vai... Por mais que elas tenham o pai delas, que né, é presente, né, faz o papel dele, eu falo que não ajuda, ele faz o papel dele, claro. mas a gente, mãe é mãe. Mãe é mãe. E eu pensava, nossa, meu Deus, como é que ele vai fazer com as crianças? 3 meninas, né? Como é que ele vai fazer? Quem vai cuidar dela? Será que minha sogra vai conseguir? Será que minha mãe vai conseguir ajudar? Será que a minha cunhada vai... O Bruno, como é que ele vai ficar com tudo isso? Se eu morrer, como é que ele vai cuidar das meninas? Só pensava isso. Só pensava isso. Lógico que eu nem não externava assim 100%, mas no mesmo momento, no banho ali, chorava, pensava, meu Deus, por que isso agora? Por quê? E era para me mostrar a força realmente que eu tenho e para me continuar. Para me ser persistente. Eu fiz, foi na perna, aí eu fiz a retirada desse tumor, aí Deus já me deu outro baque, falou, tá vendo? Era só te dar um susto. Era benigno. E ali com a retirada do tumor foi a cura, não precisei de fazer nem químio, nem rádio. Hoje em dia eu só faço um acompanhamento, né, para ver se pode vir em outras partes do corpo ou até no mesmo local. Mas graças a Deus, o sacrilégio de Deus aí, Nossa. valeu, que eu continuo ali pelas minhas, lutando, batalhando, persistente. E eu sou assim. Deus, é assim mesmo, e parabéns, né? Porque assim, não deveria receber parabéns, mas não tem como não dar parabéns, entende? Igual a pessoa fala assim, não pode falar de superação, cara, mas é superação, não tem jeito, porque é superar. Porque às vezes é fácil a gente se envolver em problemas tão pequenos, né? Então, às vezes vem um problemão, imagina, é mais simples. Talvez se recolher e continuar tem um preço também, né? Então, você todos os dias paga esse preço e diante de tudo isso que viveu e está vivendo, você vai seguindo. Então, sem dúvida, eu acho que seguindo aqui, e aí a nossa penúltima. Que conselho você daria para outras mães e pais que estão recebendo diagnósticos agora dos seus filhos? Primeiramente, superar, porque fácil não é. Qualquer diagnóstico que a gente recebe não é fácil, principalmente quando trata-se dos nossos filhos, né, nossas joinhas ali. Então, primeiramente, viva aquele momento, se precisa, né, o luto que a gente fala, viva o luto, fica ali tranquilo,
busca uma terapia, que a gente, né, lá em casa a gente faz a terapia, porque sem a terapia não dá, Não dá. não dá para continuar. E não ficar abatido, triste, porque aquele diagnóstico ali vai dar um norte pra gente. Uhum. Vai dar um norte, porque pensa, antes do diagnóstico eu tô perdida, gente, o que que é isso, o que que é aquilo, o porquê disso, o porquê daquilo. Aí vem o diagnóstico. Olha, então vamos por aqui, vamos por ali, vamos fazer. Então o diagnóstico é um norte pra gente. É, Esses dias eu até li uma frase que o diagnóstico é um mapa, que ele vai, eu é, não lembro 100% da frase, que ele vai levando a gente aos caminhos pra gente chegar lá. sim. Então é isso. É, também acho que é isso. E aí, você falou do diagnóstico como mapa, eu acho que a gente tem que entender o diagnóstico também, ele é um alívio, né? É um alívio, porque na hora que você recebe o diagnóstico, você sabe o que fazer, Exato. né? Enquanto isso, você está achando. Aí É, tem o diagnóstico, você sabe o que fazer e saber o que. E é um exercício às vezes chato, porque às vezes a gente não quer, mas é o exercício do copo cheio mesmo, sabe? É ver o sim, copo sempre cheio, é o melhor. Que aí você fala, o ideal era, né, viver aquele momento de luto ali, não era o que eu queria, mas, né, as escolhas nem sempre são as nossas escolhas, elas acontecem, né? Então, se elas acontecem, a gente tem que lidar com isso da melhor forma possível. Então, eu acho que é isso, é superar e seguir, né? verdade. A gente faz do luto à força, do luto à luta. É o que eu Exatamente. fiz. E não, Fiquei ali super um bem. dia, 2 dias, 3 dias chateada, mas no terceiro, no quarto, bora? O que a gente Isso. precisa de procurar? Vamos seguir, vamos É seguir. isso. E bora. É bora. E no movimento a gente, eu acho que no movimento do barco, assim, né? Uma hora a onda sobe, outra hora a onda baixa. Um dia vai ter mais peixe, outro dia vai ter menos peixe. Mas é no movimento que as coisas vão mudando, Sim, né? Sem o movimento não tem mudança. Então, se tem um momento difícil demais, se a gente fica, essa é a minha sensação, sobretudo na vida. Se tem uma coisa muito difícil, se eu fico parada, é como se eu não desse oportunidade para essa coisa modificar, né? E aí eu acho que talvez seja Deus, né? Que aí no movimento ele aparece e dá uma solução e cuida da exato. gente, né? Porque esses desafios são inerentes ao mundo que a gente vive, né? Eu sempre falo, olha, ninguém tem nenhuma estrela aqui. Sim, Então, tudo que acontece com um pode acontecer com outro a qualquer momento. Então, sempre deixar o mundo melhor, na minha visão, é justamente isso. É deixar o mundo melhor porque a qualquer momento qualquer um pode precisar desse mundo melhor, né? exato. Até quem não liga para isso vai beber Sim, dessa água. vai. E aí, para poder fechar mesmo, qual que é o seu maior desejo para o futuro das meninas, assim? Ah, o maior desejo que eu tenho para a vidinha delas, que elas continuem aí no processo de desenvolvimento, né, consigam seguir a vida aí com os cuidados básicos, eles falam das vidas diárias, né, cuidados da vida diária delas, Sim, conseguir realmente viver na sociedade de hoje que nós temos, que a gente sabe que não é fácil, que realmente a inclusão né? aconteça, né, Isso, não tomara. só lá na escola, que fora, ali Isso, na rua, na esquina, isso, em todos os em lugares. todos os lugares, e que elas consigam também superar as dificuldades delas, né? Que a gente Sim, está aqui ajudando, apoiando, mas quando elas tiverem uma idade maior, elas caminharem com as próprias perninhas delas lá sem e dúvida. conseguir ir para esse mundão aí sem muitos preconceitos, né? Que a gente, Ah, infelizmente, a gente quer abraçar. Se pudesse, ficava tudo aqui de sinto baixo. isso, é o ideal. Mas eu gostaria muito que elas fossem. Sim, Essa é a minha percepção. Eu estou fazendo tudo isso por elas para que elas consigam ir caminhar com as perninhas delas. Mas, se não der certo, a mamãe isso. também está aqui. Exatamente. E a gente do lado de cá, enquanto Assessme, enquanto Podtake, tudo que a gente fácil é pensando em deixar de fato algo mais fácil, sabe? Sim, Eu fico emocionada porque todos os dias, a gente luta profundamente para que seja mais fácil. E te ouvindo, assim, eu fiquei pensando em todas as mães que a gente já ouviu, em tantas coisas que a gente pensa assim, nossa, o que a gente pode fazer para deixar isso um pouco mais leve, sabe? Porque
tem tantas pessoas em mundos, em bolhas tão distantes, que elas não têm um mínimo de noção do quanto isso é desafiador. Então, eu espero do fundo do coração que também que Deus deu a graça para que todos nós possamos contribuir um pouco mais, sabe? E que as meninas também, nesse futuro de independência que, se Deus quiser, vocês estão construindo e elas vão receber, que elas também continuem fazendo isso, né? Porque eu sempre reforço que eu jamais seria essa Camila se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi. Então não existe, ai, deveria ter sido diferente. Eu acho que as coisas são como elas têm que ser. Sim. Então, possivelmente, tudo isso te constrói uma pessoa que está também ajudando o mundo a ser melhor. Então, muito obrigada. Olha, eu normalmente não me emociono tanto. Eu acho que eu tô sensível. Mas muito obrigada pelo carinho, por ter vindo aqui. Eu sei que tudo é desafio no universo que vocês vivem, mães, e eu, como tive uma mãe atípica, né? Eu sei que sair de casa é um suor. Então, muito obrigada por ter vindo, por estar aqui com a gente, e por compartilhar esse momento. E conte conosco sempre, absolutamente. Assim, eu, a Lê, a Andresa, a gente está sempre aqui e o nosso compromisso é, de fato, fazer um mundo melhor. E que Deus nos dê a oportunidade de fazer isso todos os dias. Obrigada, de Amém. verdade. Olha, Eu deixa que eu te dar um agradeço. abraço. Muito obrigada pela Obrigada. oportunidade de compartilhar Obrigada, viu? a minha história. Obrigada, parabéns. Deus abençoe muito você, a sua família, as meninas, o Bruno. Parabéns por vocês escolherem cuidar delas, porque é o mais importante, viu? Obrigada. Oi, gente, vocês que escutaram essa história maravilhosa, vocês que estão aqui com a gente, por favor, compartilhem essa história, né? A gente está falando de doenças raras, então tem muita gente em cada parte do mundo aí que precisa de ouvir a caminhada de quem está aqui contando pra gente. E hoje a Sil compartilhou a história dela, da família dela, das meninas. Então, curta, compartilhe, siga, por favor, e inscreva no canal. Obrigada, gente.